Sejam bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje o assunto é normas regulamentadoras. Quais NRs o seu condomínio precisa realizar? Para a gente discutir sobre o assunto, trouxemos dois especialistas. Primeiro apresento Nelson Alves, engenheiro perito em segurança do trabalho com 18 anos de experiência atuando na área. Bom dia, senhor Ricardo. Prazer ter você aqui. Obrigado. Também está com a gente Marcos Moreno, técnico de segurança do trabalho, tecnólogo ambiental e bombeiro civil. Um prazer ter você com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Estamos aí para colaborar com as informações. Sem muitas dúvidas sobre normas regulamentadoras. Certo. Importante citar que hoje estão ativas 36 normas. O nosso objetivo aqui é falar quais são as principais que precisam para um condomínio. Obviamente que existem condomínios com especificações diferentes que precisariam de outras normas. Eu dou o exemplo da caldeira d'água, por exemplo. Mas não vamos se atentar às particularidades de poucos condomínios, e sim a grande maioria deles. Vou começar com o Moreno. PCMSO, Moreno. Existe um pouco de dúvida sobre isso. Eu posso fazer o exame ali na esquina, ou é um programa onde tem um médico responsável? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É interessante essa sua pergunta, porque assim, o PCMSO, ele parece que ele virou um mito, sabe? E o PCMSO ele tem sido feito de forma errada, né? O PCMSO ele é feito baseado em outro documento, né? Então, primeiro vamos entender o que é o PCMSO. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é feito baseado num outro documento, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, para o médico poder fazer o exame no colaborador, ele tem que saber quais riscos o colaborador vai estar exposto. Então, para o pessoal poder entender, é feito primeiro o PPRA, né? Então vai lá no local de trabalho, é feita uma avaliação do local, né? Onde é feito justamente o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, baseado no PPRA, que o médico vai fazer os exames. Vamos ser bem sinceros, que a gente está para falar totalmente a real para o nosso telespectador. As claras. Essa é a teoria. A gente sabe que na prática, na grande maioria dos casos, não acontece, correto? Correto, Perfeito. é isso mesmo. Porque, por exemplo, vamos falar de Moema, né? Região de Moema, vou puxar até para o Nelson. Se você coloca no PPRA que passa avião em cima daquele condomínio, o PCMSO vai ter que fazer um exame audiométrico. Audiometria, perfeito. Porque, por mais que seja um risco esporádico, a quantitativa do ruído pode ser prejudicial aos colaboradores e até aos moradores. Então, o programa, o PCMSO, ele tem os exames básicos, né, Sim. que todos devem fazer, e aí deveriam se basear no PPRA, por exemplo, que eu dei aqui de Moema, para fazer exames complementares. Então, até assinando embaixo o que você está dizendo, na teoria, a coisa é isso que a gente está comentando. Agora, na prática, foge disso. E qual que é a consequência disso? É no futuro. PCMSO, ele precisa fazer exame médico admissional, demissional, promocional, volta de trabalho e periódico. Isso, são 5. O periódico, qual é a periodicidade correta para ser feito? Olha, isso tem 2 fatores. Tem a questão da idade e também tem a questão da função, tá certo? Em média, é uma vez por ano, tá? O que o pessoal faz no mercado hoje em dia, mas também tem o fator idade. Eu costumo falar isso em aula, existem algumas especificações, mas convencionou para não ter nenhum tipo de problema, todo mundo faz uma vez por ano. Isso. E está Isso não é um coberto. problema. E o valor também é um valor pequeno para o investimento condominial. Tem que ter um médico responsável pelas vidas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Nelson. Na verdade, tem um médico coordenador do PCMSO, né? O que acontece? É como o Moreno nos informou agora, faz o PPRA, vamos levantar, tem lá os exames que tem que ser feito. Aí é onde entra o médico coordenador, ele vai ter que fazer o quê? Monitorar, checar, ver se o funcionário está fazendo os exames. Ele é responsável pelo número de vidas. Número de vidas, vamos supor, cada condomínio no caso tem 10, 15 vidas e ele vai sempre estar coordenando essa parte da saúde laboral do colaborador. E tem um documento emitido depois desses exames, um documento anual que tem que ser emitido? Isso, o atestado de saúde ocupacional, que é o famoso ASGO, todos os síndicos devem conhecer esse documento, tá? Que fala o seguinte, se ele está apto ou não, se tem que fazer algum exame complementar ou não. Então, o médico coordenador ele é responsável por toda essa monitoração
do colaborador. Moreno, você já falou de PPRA um pouco, puxando para explicar o PCMSO. Sim. Explica resumidamente o que é o PPRA e o que ele está avaliando. Tá, o PPRA, na verdade, é um documento que vai avaliar as condições de trabalho do colaborador no empreendimento. Então é feito um checklist, é um pente fino em todos os ambientes do condomínio, onde são avaliados os cinco riscos, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. O risco que o ambiente traz para aquele profissional. Exatamente. Exato. Então vamos supor que o trabalhador, a pessoa que trabalha com limpeza, por exemplo, ele está exposto ao risco físico, que é a umidade. Então, dentro do PPRA, o que nós vamos apontar? A atividade dele, a função dele, atividade com risco físico e uma recomendação, por exemplo, de um calçado adequado, que seria uma bota de borracha. E já entra na EPI, que a gente vai falar um pouco mais já entra pra numa frente. outra norma, que você vê como que Tá tudo interligado. das 36 normas, boa parte delas se enquadra no condomínio. Só que aí acaba passando, né? Por isso a importância do síndico conhecer desse assunto, né? O técnico de segurança do trabalho vai até o condomínio. Isso. E ele vai avaliar os riscos. Então, por exemplo, a cadeira que o porteiro tem que usar tem que ser uma cadeira adequada para ele não ter problema de coluna, por exemplo. Que daí já entra numa outra norma, que é a NR17. Que Tá fala tudo sobre interligado. ergonomia. É uma norma... Tá tudo interligado. Mas isso é apontado dentro da NR. É apontado dentro do PPRA. Do PPRA. Isso. E você me dá mais alguns exemplos práticos do que ele é apontado no PPRA, por favor. A gente falou da cadeira, da situação da umidade. Vamos supor que ele é da manutenção. E ele vai fazer manutenção na casa de bombas, por exemplo. Então ali ele está exposto ao ruído. Então, protetor auditivo. Uma outra situação, a gente encontra muito em empreendimentos desnível de teto e desnível de piso. O que é isso? A pessoa vai entrar no ambiente e tem que baixar a cabeça. Então é o desnível de teto, tem que estar sinalizado. O padrão de degrau é um padrão de 15 a 17 centímetros mais ou menos. Só que é mais alto ou mais baixo. Então isso é um desnível de piso. Então tem que estar uma sinalização, onde no PPRA o técnico vai apontar isso. Que aí tem o risco de acidente. Perfeito. Nelson, uma dúvida que onde eu vou no Brasil o pessoal me pergunta e eu queria que você, como especialista, respondesse para mim Tá joia. e para todos esses que estão nos ouvindo aí, nos vendo no Brasil inteiro. É necessário fazer LTCAT para condomínio? Porque eu sei que a grande maioria dos condomínios não realiza. E aí Tá. eu queria que você explicasse um pouco do LTCAT, a necessidade ou não e a diferença de um LTCAT com o PPRA. Então vamos lá. O LTCAT, Ricardo, é um documento que quem exige é a Previdência Social. Tá? Se você colocar em parâmetros, ele é similar ao PPRA. Só que o PPRA é determinado pelo Ministério do Trabalho. É uma outra lei. Tá? Qual o papel importante do LTCAT? Ele vai estudar a função daquele colaborador para fins de aposentadoria especial. Tá? Se o funcionário ele tem ou não tem esse direito. Tá? Então, o papel grande do LTCAT é para ver se o funcionário está exposto a algum agente agressivo que gere uma doença no futuro. Vou dar um exemplo básico, prático. Quem mexe com radiologia no hospital, não é o caso de condomínio, tá? Só para vocês poderem entender. Está exposto à radiação. Isso no futuro pode gerar uma doença futura. Uma resposta rápida e objetiva. O condomínio precisa realizar LTCAT Precisa. anualmente? Precisa ser feito LTCAT sempre quando tem alguma alteração no ambiente e, por questão de segurança, como está linkado ao PPRA, eu sugiro que faça anualmente. A gente sabe que a grande maioria dos condomínios não realiza. Boa parte não E realiza. o PPRA, ele, vamos falar agora na prática, ele dá uma segurada nesse aspecto. Não tem trazido problema a não realização da LTCAT nos condomínios. Em parte. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Ricardo, o PPRA ele é o carro-chefe. É ele que vai puxar todas as outras normas. Então, no PPRA nós colocamos tudo o que o condomínio tem que fazer, tá? Para estar atendendo essas normas. O PPRA, ele vai apontar também a questão de insalubridade, ele tem essa responsabilidade? Ele pode apontar, como o Moreno nos informou, ele vai demonstrar o ambiente. Vou pegar até o exemplo que ele falou do pessoal da limpeza, tem a questão dos agentes físicos. Sim. Quem mexe, por exemplo, tirando os lixinhos do banheiro lá, tem que fazer alguns exames, mexe com produto químico, tem que tirar exame de sangue. Tá? Então, em cima disso daí que a gente avalia se precisa ou não fazer um laudo mais específico. Moreno, o PCMSO também cita, a norma do PCMSO cita a questão que é a NR7, né? Sim. Cita também a questão do primeiros socorros. Primeiros Se não me socorros. falha a memória, lá no finalzinho, o 7.5.1, ele fala sobre a questão do primeiro socorros. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa norma. O que acontece? Até linkando com a NR23, a NR23 fala de prevenção de incêndios. A norma ela transferiu para os estados essa responsabilidade da
da coordenação e fiscalização da Brigada de Incêndio. Dentro da Brigada de Incêndio fala sobre primeiros socorros. Então, dentro da Brigada de Incêndio, um dos itens da grade curricular, você tem que fazer o primeiros socorros. Aí é onde volta lá para a NR7, que tem que ter uma pessoa treinada para poder prestar os primeiros socorros, de acordo com o grau de risco do ambiente, de acordo com a atividade do ambiente. Então, deixa eu Estamos entender. falando de condomínios. Na NR7 cita da necessidade de ter um estojo, alguma coisa para atendimento e de Isso. pessoa preparada. Isso. E na NR23, que é a Brigada de Incêndio, vocês já passam uma parte de primeiro socorro, seria isso? Exatamente. Então, no treinamento de Brigada de Incêndio, você tem que, óbvio, aprender como é que o fogo pega, como que se apaga, como que propaga, mas também primeiros socorros. Porque numa situação de incêndio, a pessoa tem que ser socorrida. Existe vítima. Né? Né? Existem vítimas. E Nelson, como é que já- eu vou atender isso? Já né? puxando para você. Então, eu não preciso contratar um treinamento específico de primeiros socorros para os meus funcionários ou necessitaria? Nesse caso da brigada, Por exemplo, a NR7 diz que tem que ter alguém habilitado. A gente sabe que uma boa parte dos condomínios, eles realizam um treinamento específico de primeiros socorros separado da brigada. tá. Eu queria saber, assim, o bom tom eu acho que é realizar, né, um treinamento para primeiros socorros pode salvar a vida. Mas queria ter um entendimento da questão legal. Se tem que fazer um treinamento à parte ou esse treinamento da brigada já atende essa parte da NR7 sobre atendimento e preparo de alguém para atendimento de primeiros socorros. Então tá. O primeiro socorros é uma norma, NR7, para poder estar atendendo. O da brigada de incêndio, ele complementa aquela questão voltada ao incêndio, tá? Eu sempre sugiro fazer o primeiro socorros específico, conforme determina a NR7, e o da brigada ele só vai complementar na questão de Perfeito. risco de incêndio no Esse local. também é o meu entendimento, pode ter pessoas que têm entendimentos diferentes, É, esse também é o lógico. meu entendimento, queria só de um Tentar- especialista esclarecer pra gente. E aí, pelo seguinte, porque na NR7 não diz o conteúdo programático a ser ministrado. Exato. Então, por isso que fica essa dúvida, né? Então, a recomendação é assim, você fazer um curso específico de brigada de incêndio, tá lá, de acordo Linkado. com a NR23, isso. Primeiro Daí socorro. vai ter primeiros socorros voltados para incêndio. Mas é fundamental você ter um curso específico para primeiros socorros, que é onde você vai aprender sobre fratura, sobre queimadura, sobre asfixia, sobre um Intoxicação. RCP. Por exemplo, se a pessoa teve uma parada cardíaca na sua frente. Pode Se salvar você a não vida das pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, de repente, uma massagem, você aprendeu a fazer a massagem, você chegou lá e fez o RCP da forma adequada, você salva uma vida. Só para deixar claro, o PPRA todo ano tem que ser feito anualmente, correto? Isso, anualmente. Assim como a brigada de incêndio. Também. E aí vem a dúvida da brigada de incêndio. A gente sabe que condomínios que têm funcionários próprios, não tem discussão, tem que ser feito in loco a brigada de incêndio, correto? Isso. Mesmo porque fala de rotas de fuga. Uhum. Agora, funcionários terceirizados. A terceirizada pode realizar fora? Não responde. A gente vai chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Ricardo José Neves, eu sou publicitário, jornalista, advogado, professor universitário e síndico profissional. Eu trabalho nesse condomínio já há 4 anos, vai completar 4 anos, mas como síndico eu já tenho experiência no mercado há mais de 10 anos. Toda a área profissional, ela necessita que a pessoa que está entrando na área, ela tenha que se especializar nessa determinada área, o que não é diferente da área de síndico profissional. Você precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, na área do direito, na área de engenharia, conhecimento das leis trabalhistas, da lei civil. Isso tudo é muito importante para que as pessoas que entrem na área de síndico profissional tenham uma noção exata das suas responsabilidades. É o que eu digo para muitas pessoas. Quem quer sindicar precisa estar apto a sindicar. Bom, estamos de volta e eu quero saber sobre brigada de incêndio. Terceirizada pode fazer fora do condomínio ou não, mas a gente vai responder isso no segundo bloco. Já voltamos.